Exercícios de concentração mol por litro dos íons. Correção. Qual a carga que o sódio Na assume numa solução? Quando fala de carga, é porque o sódio ele vai virar um íon. O Na está lá na coluna 1 na tabela periódica. Então, a única carga que ele pode assumir é mais 1. O ácido clorídrico participa da digestão junto com outras enzimas. Sua fórmula química é HCl. Está de vermelho aí. A primeira substância aí, a letra A, é o NaCl, é o cloreto de sódio. Na letra B, H2SO4 é o ácido sulfúrico. Em 200 ml de soro sanguíneo humano, há 1,17 gramas de cloreto de sódio, NaCl. A concentração em mol por litro do íon Na+ no sangue é em mol por litro. Então, a primeira coisa que nós temos que calcular é a concentração mol por litro da solução. Então, a primeira regra de 3, né, ó, se em 200 ml, olha aí no enunciado que está de vermelho, 200 ml do soro tem 1,17. Quanto que vai ter em 1000, que é 1 litro? Então, é a primeira regra de 3. 1,17 gramas em 200, né, que está lá no enunciado, x em 1000. 1000 mililitros corresponde a 1 litro. Achando o valor de x, eu chego a 5,85 gramas. Então, esse valor aí é a massa contida em 1000 mililitros, que é 1 litro. Próximo passo é passar essa massa para mol. Para eu passar para mol, eu tenho que calcular a massa molecular. Massa molecular do NaCl. Olho na tabela periódica a massa do Na, somo com a massa do Cl, né? Então vai ser 23 mais 35,5 gramas, vai dar 58,5 gramas por mol. Né? Toda vez que eu calculo a massa molecular, a unidade é gramas por mol. É a massa contida em 1 mol. Então, eu faço a segunda regra de 3. Ó. Se 58,5 gramas corresponde a 1 mol, 5,85 gramas vai ser x mol. Quer dizer, a massa que eu calculei aí de verdinho, né, que foi aquela massa em 1000, eu vou passá-la para mol. Fazendo a regra de 3, eu chego a 0,1 mol, que posso escrever 0,5 mol por litro, porque era a massa contida em 1 litro. Né? Na hora que eu faço a dissociação do NaCl, eu vejo que é 1 NaCl produz 1 Na+ e 1 Cl-. Então, é sempre 1 para 1. Ou seja, a concentração da solução de NaCl, se eu achei que é 0,1, a quantidade de Na+ também vai ser 0,1. E do Cl- também vai ser 0,1. O enunciado está perguntando a concentração mol por litro do íon Na+. Então, a resposta é a letra A, 0,1 mol por litro. A dissociação do ácido sulfúrico, H2SO4, em água, produz quantos íons H+? Olha lá na fórmula do H2SO4. Tá vendo que na hora que eu dissocio, né, a fórmula não tem 2 hidrogênios? Então, qual que é a dissociação correta aí? Ó? É a que está de vermelho. H2SO4 produz 2H+, e 1 SO4 2-. Por que não pode ser a opção 2 aí? Porque está produzindo só 1 H+, né? Eu tenho 2 lá na fórmula. E na opção 3 também, só 1. Então, a opção certa, né, a letra certa é a letra B. O cátion ferro 2, ou ferroso, responsável pelo transporte do oxigênio, está presente na hemoglobina. Seu íon é o Fe2+. Tá? O ferro, o elemento químico Fe, né, o símbolo Fe, ele produz 2 íons, o Fe2+ e o Fe3+, mas que está presente no sangue, né, no nosso corpo humano, é o Fe2+. O Fe, quando eu escrevo o Fe sem nenhum número, sem nenhum sinal, quer dizer que ele está um elemento neutro. No nosso organismo, a gente vai achar o ferro na forma de ferro 2 ou ferroso, que é o Fe2+. O cloreto de magnésio, MgCl2, é um sal mineral que tem importantes funções
como a atuação na transmissão nervosa, o controle da pressão sanguínea, a melhora da densidade óssea, etc. Numa solução aquosa, dissolveu-se 2,1 gramas de MgCl2 para formar 100 ml de solução. A concentração em mol por litro do íon Mg2+, e Cl- vale respectivamente. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a concentração mol por litro do MgCl2. Então, se eu tenho, né, 2,1 gramas em 100 mililitros, eu vou ter quanto em 1000, que é 1 litro? Faça a primeira regra de 3, que está em laranja. 2,1 gramas em 100 mililitros, x em 1000. Fazendo a regrinha de 3, eu chego ao valor de 21 gramas, que é a massa contida em 1000. Só que essa massa, olha aí, está em gramas, a gente tem que passar ela para mol. Para passar para mol, a primeira coisa é calcular a massa molecular. Onde que eu olho para calcular a massa molecular? Na tabela periódica. Aí olho a massa do magnésio, né, que é o Mg, e olho a massa do cloro. A do cloro eu tenho que multiplicar por 2, porque olha a fórmula, MgCl2. Né? Fazendo os cálculos, eu chego à massa molecular de 95,3 gramas por mol. Aí, nesse quadrinho azul, é a segunda regra de 3 que eu tenho que fazer. 95,3 gramas corresponde a 1 mol, 21 gramas corresponde a X. Fazendo a regra de 3, eu chego ao valor de 0,22 mol. Eu posso escrever que é mol por litro, né? Porque essa massa é em 1 litro. Só que, olha só, na hora que eu vou fazer a dissociação do MgCl2, eu produzo um Mg2+, e tá vendo que lá na fórmula química tem MgCl2, esse 2 no Cl aí, equivale que eu vou dissociar produzindo 2 Cl-. O cloreto, né, o ânion cloreto, ele é o Cl-. São 2 porque na fórmula química são 2 cloros. Então, na hora que eu calculo essa concentração mol por litro, a quantidade de cloreto é multiplicada por 2, tá? A dissociação. Então, a opção certa é a letra C. O magnésio, símbolo é Mg, tá? Está em qual coluna na tabela periódica, né? Por que eu pergunto, por que eu faço essa pergunta? Porque a coluna vai me dizer qual que é a carga que aquele metal vai assumir. O magnésio, ele está na coluna 2. Então, o magnésio ele vai ter carga mais 2. É um metal da coluna 2.